Olá, bom dia, por via das dúvidas, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, como mostra na tela inicial, estou aqui para destilar meu ódio contra um dos protagonistas que mais lutaram para conquistar minha antipatia. E seu nome é Ayanokoji Kiyotaka, o protagonista que ninguém entendeu, mas relaxa, a culpa não foi sua. Antes de criticar o personagem, vou falar um pouco sobre a obra para dar contexto. Classroom of the Elite é um anime que aparentemente deveria ser sobre um colégio de elite, que treina gênios para liderarem o Japão na próxima geração. Uma academia extremamente cruel, cínica e impiedosa, conhecida pela sua taxa mínima de aprovação, e Kiyotaka é um dos alunos que participa. A premissa prometia uma guerra psicológica, com personagens cativantes e interessantes, algo que nos fizesse pensar e refletir, mas a realidade é outra. Kyo é, praticamente o Thomas Shelby dos animes, alguém moralmente horrível e questionável, mas que todos adoram. Ele é aquele típico protagonista frio e calculista, que só se importa com seus objetivos e o que for conveniente para ele. Alguém que não liga em usar, manipular e descartar, se isso o levar à vitória, o mesmo. Repete esses monólogos internos em todas as suas temporadas. Não só a obra em si, mas os personagens também aprovam esse uso de métodos. Então, praticamente, se falarmos da ética de onde Ayanokoji vive, ele não está errado, pois o lugar aonde ele estuda incentiva a manipulação e controle psicológico. E como a premissa prometeu isso, Ayanokoji ser do jeito que é, seria o correto, certo? E se eu te disser que você não entendeu Kiyotaka, não porque ele é complexo, mas por ele não fazer o menor sentido, bom, agora que eu já dei o contexto da obra, nós podemos finalmente entrar no tópico que estava engasgado em mim já faz um tempo. A primeira coisa que eu quero deixar claro é: Kiyotaka é um power fantasy, ou um protagonista overpower para os mais íntimos. Mas, homem da câmera, o que são power fantasy? Você me pergunta. São personagens que estão acima de todos e todos em sua obra. Alguém que, e de um nível tão superior que vence com o mínimo, ou na maioria dos casos, sem nenhum esforço, qualquer desafio. Simplesmente alguém que não precisa evoluir, aprender ou se adaptar, porque a todo instante é repetido de maneira massiva e redundante o com ele está acima de qualquer obstáculo. KOT, que deveria ser um anime de guerra psicológica, vira apenas o palco para que o protagonista brilhe, sem dividir o mérito com ninguém, reduzindo todos os outros personagens a sacos de pancada ou adoradores de sua própria imagem. Eu realmente não entendo quem gosta desse tipo de obra. Claro que existem exceções à regra, como One Punch Man, mas além de ser um anime que brinca com o estereótipo do herói invencível, com piadas e cenas anticlimáticas, além de dar espaço para muitos personagens secundários interessantes brilharem e evoluírem. Um protagonista precisa lidar com conflitos reais, significativos para ele para ser interessante, claro. Não precisa ser uma mega saga, com reviravoltas e revelações bombásticas, mas algo que nos faça sentir que a obra está indo a algum lugar. Até agora, só temos pistas e suposições das reais intenções de Kiyotaka. Por mais que isso seja a vontade do autor, isso limita o personagem, a gente fica nessa expectativa, para aí então o protagonista tomar um caminho totalmente diferente. Isso cria um personagem inconsistente, pois sem um objetivo claro e definido, não está claro também a nós, se eles está avançando ou não. O que, somado com sua frieza expressada em toda a cena que surge, o dá uma personalidade de porta. Ele é o maior gênio, lutador, o mais calmo e preparado. E mesmo que algum atributo lhe falte, basta apenas manipular alguém que o tenha. Vê como não há desafio real nessa obra? Somos sempre deixados na expectativa de um desafio ou objetivo real do protagonista. Ok, agora vamos falar sobre a suposta ênfase nas aspas. Suposta motivação do protagonista em estar fazendo tudo o que fez até agora. O conteúdo a seguir dará spoilers da novel. Então saiba que foi avisado
daqui para frente. Se quiser pausar e lê-lo antes de assistir a esse vídeo, é recomendável. Caso não, pode seguir. Atualmente, a Ayano-Koji pediu a transferência para fora da turma, a qual ele ajudou seus colegas a alcançar, e era o seu objetivo principal. Pelo menos o que ele dizia é claro. Mas aí, de repente, ele só muda de classe do nada. E ninguém sabe ao certo o porquê. Alguns fãs acreditam que Kyo está planejando desafiar Suzune Orikita para um duelo pela turma A, aonde ela o derrotaria. E com isso, provaria que o maior sucesso da Sala Branca, o lugar aonde foi criado, não era perfeito, com o objetivo de provar a falha de seu pai, o dono do projeto. Antes de mais nada, quero deixar claro que vir da Sala Branca não anula as perversidades de Ayano-Koji. Só estou dizendo isso porque, na maior parte das vezes, Kyo é visto como um gênio descolado, romantizado e visto com bons olhos pela maior parte do público. E por outra, como uma vítima, um protótipo de um experimento desumano. E por mais que a segunda opção seja mais interessante e real, outros gênios da Sala Branca não mostram essa mesma crueldade e frieza do protagonista. Então sim, Ayano-Koji foi influenciado pela Sala Branca, mas ela só lapidou um traço e escolhas que o próprio já nutria em si mesmo, e só compará-lo com outros gênios, como Nanase e Ishika, que têm defeitos, mas traços de personalidade e certos temores, o que mostra que a Sala Branca não faz lavagem cerebral que corrompe os outros. E acreditar nisso, você tira toda a responsabilidade dos atos de Kiyotaka dele. Voltando ao objetivo, a ideia é interessante, mas, de novo, é só suposição. E mesmo que seja verdade, isso contradiz o objetivo inicial do protagonista, que é estar no topo. Lembra? Primeira temporada? Então você se pergunta, como que um personagem que nunca tem um objetivo certo, opinião clara e moral definida, se forma? E a resposta é simples, ele não se forma. Por isso que Ayano-Koji é um personagem tão intragável para mim. É como se o autor não quisesse abrir mão do protagonista frio e cruel, mas sem sabotar seu carisma e popularidade, criando assim um protagonista inconsistente, que tem um motivo bom para todo o mal que faz, e um motivo mau para todo o bem que faz. Percebeu como o personagem parece que nunca toma uma decisão e a trama fica jogando com ele, como se fosse uma bola de ping-pong, um segundo de um lado e outro segundo no outro. Obras como Death Note retratam de maneira muito melhor como a manipulação destrói relacionamentos ao invés de melhorá-los, e como o vazio existencial da genialidade pode se tornar uma dádiva e uma maldição. Mas comparar as duas obras seria uma injustiça sem igual da minha parte, porque tanto Light quanto L são bem feitos. Relembrando que, por mais que a Suzune tenha evoluído bastante, até o fã mais raiz da personagem precisa admitir que ela está muito longe de sonhar vencer Kiyotaka. Pegando esse assunto como gancho agora, vamos falar sobre o tópico que, pessoalmente, eu mais detesto. E é onde a Ayano-Koji chegou no fundo do poço para mim. As relações e relacionamentos. Esse eu não sei nem por onde começar. As interações dentro de Kote têm tanto tempo de tela e importância quanto os exames e desafios da obra, mas em compensação, enquanto os desafios da escola são interessantes e criativos em sua maioria. Os relacionamentos, em sua maioria, são horríveis e irreais, na verdade. Chuto que esse seja o grande ponto fraco da obra, seja anime ou novel. Não é só por ser errado na maior parte do tempo, mas sobre certos eventos ocorrerem. A Ayano-Koji, que dentre todas as suas múltiplas habilidades, tem algo que, até então, eu imaginei que seria uma fraqueza, baixa capacidade social. E também sua falta de empatia, que combinadas devia torná-lo alguém frio aos olhos de qualquer um. A aliança com Orikita é um dos raros relacionamentos reais de amizade. Por parte dela, é claro, mais relacionamentos de amizade e românticos, como os de Sakura e Kei, foram para mim o ápice do absurdo. A Ayano-Koji assiste Kei apanhar 2 vezes,
gravando em uma delas, e promete, depois que ela já foi surrada, que a protegeria, isso sem contar que ele tinha ameaçado abusar dela durante esse mesmo evento do cruzeiro. Você pode me dizer qualquer coisa, menos que esse cenário era romântico. Futuramente, nós descobrimos que Ayano Koji não só antecipou o sequestro de Kei, como a deixou ser castigada por Ryuen e sua gang, até realizar por completo seu plano de dependência emocional. E ainda há quem diga que Kyu se importa com ela. Mas aí eu pensei, está bom, o começo foi horrível, o meio quase pior. Mas no fim, talvez a Kei até fizesse Kiyotaka se apaixonar por ela, né? Quando Ayano Koji ajuda Suzune a eliminar a Sakura do colégio, Kei pergunta se Kyu teria a salvado se a mesma estivesse em uma situação semelhante, no que ele diz que não. Agora, ele está num relacionamento não assumido com Ishinose, minha ex-personagem favorita, praticamente usando e descartando Kei quando achou uma peça mais forte. E você me pergunta, cara, Ayano Koji não é um herói. O que você esperava? E a resposta é óbvia, um vilão. Por isso mesmo que me deixa doido quando Ayano Koji provoca a quebra emocional da Ishinose, a tornando mais uma personagem feminina, obcecada por ele, e os seus fãs aplaudem. Porque não basta Kyu ter um harém na escola. Ele ainda se aproveita de uma pessoa que estava sobrecarregada e descrente de si mesma, para usá-la, e em vez de se indignar e frustrar com a situação, o público faz piada, parabeniza e romantiza. Quando eu li, fiquei incrédulo e mal, e pensei, agora não tem como passar em pano, mas conseguiram passar. Agora é esperar a vez de Yori. E por favor, não me venha falar que tudo isso que Ayano Koji fez foi para fortalecer sua classe ou coisa do tipo, que tem um plano por trás de tudo e que ele vai salvá-los. Isso é ridículo. Kyu criou essa dependência emocional com Kei. Ele mesmo admite isso, ele ajudou a espalhar os boatos contra Ishinose, ameaçou abusar de Kei e prestou socorro atrasado a Orikita no exercício da ilha deserta. Tudo para trocar de líder no último segundo. Ayano Koji é um excelente estrategista, mas uma péssima pessoa. Agora pensa comigo. Se coloca no lugar desses personagens, pelo menos, só dessa vez. Parece correto, lógico ou real você fortalecer alguém manipulando, mentindo, escondendo, traindo e abandonando a pessoa? Olhando com seriedade, isso tudo não tinha chance de fazer o oposto e prejudica-los. E se Kyu de repente se importa com eles? Quando isso começou? E por quê? E essa obsessão por Kyu não é exclusividade das personagens femininas. Ryuen agora é o assumido saco de pancadas exclusivo de Kiyotaka. Hirata nem se fala. Às vezes, eu suspeito que ele torce para o outro time. Yagami tinha muita expectativa como rival de Ayano Koji, mas foi humilhado e expulso em sua recém-chegada no colégio, um desfecho anticlimático. Manabu, o presidente do conselho estudantil, que poderia ser o maior obstáculo dentre os alunos para Kyu, vira só um narcisista, possessivo pela ideia de enfrentar Kiyotaka num duelo, sendo humilhado pelo mesmo. E como falei anteriormente, ou você é um saco de pancadas de Ayano Koji, ou é um de seus seguidores. O único personagem que se salva é o deus Koenji, mas Jujutsu Kaisen me ensinou que um só personagem bom não salva a obra. E não importa quanto alunos da Sala Branca sejam incrementados nessa quarta temporada. Como falei, Kyu é invencível e só perderá se essa for a sua vontade. Nossa, que modéstia. Em minhas considerações finais, falarei o que eu espero para a quarta temporada de KOT. E por coincidência, Jujutsu Kaisen passou pela minha cabeça. Portanto, suspeito que, assim como ele e Attack on Titan, Classroom Half the Elite terá um final ruim e desapontador. A falta de objetividade clara de Kyu o torna um estranho para nós. Nada impede que ele mude de rota de novo. Ser derrotado no final pela Orikita tem aquele aroma de vilão derrotado pelo poder da amizade, que eu detesto, além de não ser condizente com Ayano Koji. Outro final possível e que Orikita consiga salvá-lo e transformá-lo no final. Esse é ruim e tosco ao mesmo tempo.
Seria legal ver Kyo se apegar aos poucos, por si mesmo, resolver tudo com um discurso pronto, o poder da amizade? Seria péssimo. Enfim, vou continuar vendo só esperando acabar, porque alguns exercícios são legais, mas se dependesse do protagonista e do elenco, já teria largado essa obra no final da segunda, ou no começo da terceira temporada. Chegamos ao fim, mas e você? O que acha? Concorda comigo? Discorda de mim? Ayano Koji é ou não é um personagem bem escrito para você? Se sentiu manipulado esse tempo todo? Ou se sentiu livre dos cordões invisíveis? Acham que eu me enganei? Que manipulação e dependência emocional são, sim, meios possíveis para fortalecer alguém? Podem me dizer o que acham nos comentários. Estou me despedindo por hoje. Se tiverem algum outro protagonista que precisa de um corretivo, mandem suas sugestões que estarei atento. Tenham um bom dia e se cuidem. Tchau.